Pop TV. O popular na web. Imagine uma escola com tecnologia de ponta, que além do tradicional amor e carinho pelos alunos, conta com dispositivos de última geração, aulas de realidade virtual e um ensino avançado, que garante uma formação inigualável. É um ensino de qualidade, já consolidado em nossa cidade, agora somado ao ensino bilíngue. Olá pessoal, já temos os nomes. Desde cedo aí estamos na correria para tentar descobrir quem seriam os alvos aí dessa operação que o Ministério Público aqui de Araucária deflagrou aí com o apoio operacional do GAECO. A gente conseguiu aí descobrir contra quem são os mandados de prisão. A gente não consegue saber ainda quantos deles foram efetivamente cumpridos até o momento. Mas vamos lá os nomes, são bastante nomes, então eu vou dar uma lida aqui para vocês. Um deles é contra o Rui Sérgio Alves de Souza, que já está preso faz tempo, tem uma renca de mandados contra ele. O outro é contra o ex-prefeito Olisandro José Ferreira. Daí entram os 10 dos 11 vereadores da legislatura passada. O único vereador que não foi alvo dessa operação foi o vereador Clodoaldo Pinto Júnior. Então quem são os 10 vereadores alvos dessa operação e que tiveram mandados de prisão expedidos contra si hoje? O Wilson Roberto Davi da Mota, o Betão, o Josué de Oliveira Kersten, o Francisco Carlos Cabrini, o Vanderlei Francisco de Oliveira, a Adriana Cossi, o Ismael Padilha, o Paulo Horácio, o Pedro Nogueira, o Pedro da Gazeta, Pedrinho da Gazeta. Esses são os vereadores que foram alvo dessa operação e que tiveram mandados de prisão expedidos contra si. Além desse, tem alguns servidores públicos aqui do município de Araucária e também empresários. Nós temos a Beatriz de Oliveira Magalhães. Quem que era a Beatriz? Beatriz, ela foi diretora da CODAR, em parte da gestão do Olisandro. Pelo que a gente sabe, era uma diretora indicada pelo Ismael Padilha. Também tivemos aí o Marco Osório, que foi o diretor-presidente da CODAR. A Fernanda Caras, que também foi ré na fim de feira, também foi presa. Ela, na gestão do Olisandro, ocupou lá o cargo de diretora administrativa da CODAR. Também temos o Sebastião Henrique de Melo, Ivone Gloge Lima. Esses dois, eles são corretores de imóveis, pelo que a gente apurou, e teriam feito as avaliações que embasaram o preço que o Ministério Público diz que é superfaturado daquela venda do terreno da CODAR lá, o alqueire de ouro que a gente chamava. Também foram expedidos mandados de prisão contra o Douglas Borcati Júnior. Douglas Borcati Júnior é proprietário, um dos sócios da empresa De Borcati, recentemente teve uma situação aí envolvendo uma permuta de terrenos entre a prefeitura e a De Borcati, entre a Coab e a De Borcati, pelo que a gente apurou, em razão dessa permuta que foi feita na gestão passada. Também foi expedido mandado de prisão contra o Edson Luiz Casagrande e a Cassimar Terezinha Colodel. A Cassimar, ela é servidora do município, hoje trabalha na Coab. Então, pessoal, esses são as pessoas que tiveram contra si pedidos de mandado de prisão. Se vocês contarem ali, vocês vão reparar que não dá 23. E a gente já noticiou há pouco que foram 23 mandados de prisão. Por que foram 23? Porque contra alguns deles foram expedidos mais de um mandado de prisão. É o caso do Olisandro e do Rui, por exemplo. Segundo o que a gente levantou também, foram deflagradas hoje 3 operações simultaneamente. A Operação Mensalinho, a Operação Alqueire de Ouro e a Operação Vida Fácil. A Operação Mensalinho, o que apura? O que está sendo investigado? Segundo o que se apurou, a gestão passada, o ex-prefeito Olisandro, em troca de apoio político, pagava 10 mil por mês para cada um dos vereadores da legislatura passada. Já na Operação Alqueire de Ouro, como o próprio nome diz, é aquela operação que é em virtude daquela situação da venda, da compra daquele terreno pela CODAR por 1.800.000. Segundo aí as investigações do Ministério Público, essa venda foi superfaturada. A Operação Vida Fácil. Operação Vida Fácil é um pouco mais complexa. Ela que envolve essa questão da De Borcati.
O que, segundo se apurou o Ministério Público aí, com base, inclusive, na delação premiada que foi feita pelo ex-secretário de governo, o Caetano Saliba. Para efetivar essa permuta, que seria extremamente vantajosa à Deborcate e extremamente prejudicial ao município, é uma permuta que envolve terrenos ali do Gralha Azul e terrenos na região do Capela Velha, ali que seria até algum desses terrenos teriam inclusive invadidos ali, ocupados regularmente. Como era uma permuta prejudicial para o município, o que teria sido acordado? Segundo o que o Ministério Público está dizendo. A Deborcate pagou propina para a gestão do prefeito Olisando, pro prefeito Olisando, segundo se apurou, e também pro Caetano Saliba. Essas propinas se materializaram como? Em troca de imóveis. Para o Caetano Saliba, por exemplo, pelo que a gente apurou até o momento, a Deborcate teria dado um apartamento de R$1 milhão no Ecoville, em Curitiba. Esse condomínio onde está esse apartamento, o nome dele é Vida Fácil, por isso que tem que acabou dando nome à operação. Já para o Olisando, até o momento, teria sido identificado aí alguns também imóveis aí no valor em torno de 500, 600 mil reais, e que estes imóveis o Olisando teria utilizado para pagar uma dívida que ele tinha com o Edson Luiz Casagrande. Pelo que se apurou e pelo que o Caetano teria dito na delação premiada dele, essa dívida era uma dívida de campanha que o Casagrande teria dado aí 500 mil, um valor assim para a campanha, e depois o Olisando não teria pago, e a forma de quitar esse compromisso teria sido feito por meio desse apartamento, que é desse esquema com a Deborcate. Então, pessoal, é uma operação ampla, é uma operação bem complexa. Segundo o que a gente apurou também, o Ministério Público conseguiu desbaratar tudo isso, montar esse quebra-cabeça com base na quebra de sigilos bancários, em conto de contas aí que eles acabaram fazendo, e também com base na delação premiada do Caetano Saliba. Aí você está se perguntando de repente, tá aí, sobrou o que para o Caetano nessa história toda? A gente ainda não sabe o teor completo dessa delação premiada, mas pelo que a gente apurou até o momento, o Caetano Saliba teria, em troca de não ser preso, ele teria devolvido, né, esse apartamento no Ecoville. Muito possivelmente esse apartamento, se comprovado ao final de tudo isso, que de fato houve crime, esse apartamento vai ser revertido aí para o município, que o município vai fazer já é outra história. Então, pessoal, o dia hoje continua prometendo, né? Nós mesmos aqui no Popular estamos aí desde cedo na correria, tentando montar o quebra-cabeça. Estamos aí postando matérias em nosso site, o popularpr.com.br. O site está meio complicado de acessar, quem está acessando pode ter, às vezes, está demorando e tal, porque, infelizmente, nós somos um jornal pequeno e nossos servidores não são assim tão poderosos como dos grandes grupos de comunicação. Então, a gente vai continuar acompanhando isso. Com relação aos 10 vereadores, é sempre bom lembrar que desses 10 vereadores que foram presos, né, que foram expedidos mandados de prisão, 3 deles ainda são vereadores nessa legislatura, que é o Cabrini, o Betão e o Vanderlei. Justamente por conta deles ainda serem vereadores, também houve uma busca e apreensão na Câmara de Vereadores. A busca e apreensão, é bom a gente esclarecer, ela foi feita somente nos gabinetes desses 3 vereadores. Também houve aí a prisão do Alex Nogueira, que é marido de uma atual vereadora, da Tatiana Nogueira, né? Ele também foi preso. Então é uma operação bem ampla, que mexe aí com a estrutura política da cidade como um todo. Também faz parte dessa operação Mensalinho, pelo que a gente apurou, corroboram com as provas que o Ministério Público conseguiu levantar até o momento, aqueles vídeos. Vocês devem se lembrar que lá no início no final de 2016, aliás, começou a circular nas redes sociais aí 2 vídeos em que apareciam ali o Caetano Saliba
entregando o que parecia ser uma continha de dinheiro tanto para o Josué de Oliveira Kersten, que foi preso também, mas não é mais vereador, e para o Betão, que foi preso e continua sendo vereador. Agora, a gente tem 2 mandados de prisão contra o Rui. O pessoal pensa, mas qual que é o envolvimento do Rui? Nessa história do mensalinho, os vereadores ganhavam ali 10 mil por mês, segundo o que teria confirmado o Caetano Saliba em delação premiada, e o Rui ganhava 6 mil por mês por ser vice-prefeito. Então, pessoal, é bastante coisa, né? A gente vai continuar aí acompanhando os desdobramentos dessa operação, e se tiver qualquer novidade, a gente volta a fazer um outro vídeo aí para vocês. Segue acompanhando a gente lá na nossa página no Facebook, segue acompanhando a gente no nosso site, e nunca se esqueça que o Popular é especialista em araucária.